Um cessar-fogo entre os Estados Unidos, Irã e Israel está agora em vigor. Obrigada por acompanhar esta edição especial da i24 News English. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv. Após quase 40 dias de uma intensa campanha de bombardeios, Washington e Teherã concordaram com um cessar-fogo temporário de 2 semanas. O cessar-fogo, mediado pelo Paquistão, foi decidido no último minuto, 2 horas antes do prazo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu eliminar toda uma civilização se Teherã não aceitasse o acordo. Esse acordo de última hora é apenas um ponto de partida, onde o Estreito de Hormuz será reaberto para o transporte marítimo internacional e as negociações visando a chamada paz duradoura devem começar na sexta-feira em Islamabad. Mas com menos de 12 horas de cessar-fogo, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein já foram atacados. A TV estatal iraniana afirma que esses ataques aos estados do Golfo são uma resposta aos supostos ataques à refinaria de petróleo Levan, no Irã. Ataques ocorreram após o anúncio do cessar-fogo. E enquanto o primeiro-ministro do Paquistão afirma que o cessar-fogo inclui também o Hezbollah e o Líbano, o primeiro-ministro de Israel diz que não é o caso. A Força Aérea de Israel fez sua maior onda de ataques contra o Hezbollah desde a retomada dos combates. Claramente, estamos pisando em terreno instável. A pergunta desta noite é simples. Isso é um avanço real ou só uma pausa antes da próxima escalada? Vamos analisar os vários aspectos do cessar-fogo, começando com uma atualização sobre o que ele abrange. Nossa correspondente da i24 News English, Balik Sladin, traz as últimas informações do norte de Israel. Balik, um cessar-fogo está em vigor, mas já há informações conflitantes sobre se o Hezbollah e o Líbano estão incluídos nesse cessar-fogo. O primeiro-ministro Netanyahu nega. Então, o que sabemos sobre o que está incluído nessa trégua de 2 semanas? Sim, bem, cada um diz uma coisa diferente, porque o primeiro-ministro do Paquistão, o mediador nesse acordo, disse que o Líbano está incluído no cessar-fogo temporário. Depois disso, vimos o gabinete do primeiro-ministro divulgar uma declaração dizendo que não inclui o Hezbollah, não inclui a frente libanesa. As forças de defesa de Israel e o chefe do Estado-Maior, Ayel Zamir, afirmaram que seguirão com a operação contra o Hezbollah, incluindo a ação terrestre. Então, na última hora, também ouvimos do próprio presidente Trump falando à PBS sobre o fato de que o Hezbollah não está incluído, ou, na verdade, que o Hezbollah é o problema, o motivo pelo qual o Líbano não está incluído no cessar-fogo temporário. E também Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, falando à mídia israelense há pouco tempo, disse a mesma coisa, que o Líbano não está incluído neste cessar-fogo ou no cessar-fogo temporário. Então isso é realmente o que está acontecendo também no local. Hoje, como você mencionou, 100 alvos foram atingidos pela Força Aérea de Israel, e tudo isso em questão de minutos. Na verdade, atingiu instalações militares e centros de comando e controle do Hezbollah. E de acordo com nossas próprias reportagens do canal hebraico, isso não é algo que Israel simplesmente inventou após o cessar-fogo com o Irã. Na verdade, esse é um esforço real que vem sendo preparado nos últimos dias, com trabalho de inteligência. Porque o Hezbollah não foi ou não tinha sido atacado dessa forma desde o início da guerra. E esse ataque precisa acontecer ou precisava acontecer para comprometer os centros de comando do Hezbollah e a capacidade de operar no campo. Então, na verdade, essa é uma campanha aérea que foi planejada para isso, e simplesmente aconteceu algumas horas depois que o cessar-fogo começou com o Irã. De qualquer forma, estamos falando aqui de centenas de pessoas mortas, de acordo com a Cruz Vermelha. Há poucos minutos, o Ministério da Saúde libanês também disse que 87 pessoas foram mortas. Não está claro porque há essa diferença aqui, mas estamos falando também de centenas de pessoas feridas, com, novamente, 100 alvos em 10 minutos ou menos, de acordo com as forças de defesa de Israel. Balik Sladin, com essas atualizações direto do local, obrigada pela cobertura. Recentemente, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, fez uma coletiva sobre as conquistas militares dos Estados Unidos e Israel no último mês e meio. Veja o que ele disse. Nós liberamos apenas uma fração da nossa força, e o Irã sofreu uma derrota militar devastadora.
Junto com nossos parceiros israelenses, as Forças Armadas dos Estados Unidos alcançaram todos os objetivos do plano, no prazo, exatamente como foi estabelecido desde o primeiro dia. A Marinha do Irã está no fundo do mar, seja a classe Salamani, a classe de fragatas deles, seus valiosos porta-aviões de drones, submarinos, navios lançadores de minas, todos afundados. A Força Aérea do Irã foi destruída. O Irã não tem mais defesa aérea, nenhum tipo de sistema de defesa aérea abrangente. Nós dominamos os céus deles. O programa de mísseis deles foi praticamente destruído. Lançadores, instalações de produção e estoques existentes foram esgotados e dizimados. No estúdio comigo estão Daniel Pomerance, CEO da Reality Check, especialista jurídico e analista político, e Ariel Ozran, correspondente sénior do Oriente Médio da I24 News, para discutir os últimos acontecimentos. Senhores, obrigada por estarem comigo hoje no estúdio da I24 News English. Ariel, quero começar com você, porque o cessar-fogo de 2 semanas é visto como início, com a abertura do Estreito de Hormuz. Mas há relatos conflitantes sobre o que ocorre nessa via marítima crucial. O que você pode compartilhar até agora? Bem, segundo a mídia iraniana, esta é a informação mais recente do Irã. Após 2 navios terem sido autorizados a transitar pelo Estreito de Hormuz hoje, o estreito foi fechado novamente como resultado dos ataques contínuos de Israel contra o Líbano. Então estamos vendo que esses 2 campos foram formados. Israel e os Estados Unidos por um lado, dizendo que o Líbano não está incluído no cessar-fogo. E o Irã e o mediador Paquistão dizendo que está. Estamos vendo que isso já está causando muitas tensões, mesmo antes das conversas em Islamabad começarem, previstas para sexta-feira. Mas esse é apenas, você sabe, um exemplo de violação do cessar-fogo. Você também falou sobre os ataques no Golfo. Praticamente todos os 5 dos 6 países do Golfo, excluindo o Omã, foram alvo hoje. Com drones iranianos, mísseis balísticos, mirando a infraestrutura de energia, especialmente na Arábia Saudita, atacando o oleoduto East-West, que é crucial para a Arábia Saudita manter sua exportação de petróleo bruto. Depois que o Estreito de Hormuz foi ameaçado, eles decidiram canalizar seu petróleo para o outro lado da Península Arábica, para poder exportá-lo pelo Estreito de Bab al-Mandab. Isso agora também é alvo, sinal do que pode ocorrer se o conflito continuar. Então, Bali, você perguntou o que esse cessar-fogo envolve. Primeiro, vamos estabilizar esse cessar-fogo. Ainda não chegamos a esse ponto, e não está claro se isso vai acontecer antes de sexta-feira, quando as conversas começam, ou mesmo depois disso. Muitas perguntas ainda estão no ar. Daniel, quero conversar com você sobre o que estamos vendo no Estreito de Hormuz agora, porque há relatos de que o Irã afirma que, se o Estreito de Hormuz permanecer aberto, ele quer que ele próprio e Omã comecem a cobrar taxas de passagem de qualquer navio que queira passar por lá. Agora, o ministro dos Transportes de Omã disse que Omã não vai impor nenhuma taxa de trânsito. Mas se o Irã fizesse isso, isso seria legalmente permitido? Essas companhias de navegação teriam mesmo que obedecer ao Irã? Bem, você sabe, sempre há uma diferença entre a lei e a realidade. Algo que eu sempre digo aos meus alunos e costumava dizer aos meus clientes. Pela lei, existe uma série de diferentes leis, tratados internacionais e convenções que proíbem a cobrança de pedágios, proíbem limitar a passagem. Este é um estreito internacional, por onde os navios precisam passar. O Irã alega não ter assinado certo tratado, mas assinou outros com exigências semelhantes. Então, se você for argumentar sobre o direito internacional, não, o Irã está violando o direito internacional. Por outro lado, os navios não querem correr esse risco. As companhias de seguro não querem correr esse risco. E o maior problema que temos agora no Irã é que não está claro se alguém tem a capacidade de controlar um cessar-fogo. Alguém pode concordar, mas parte da Guarda Revolucionária ainda pode atirar. Se for uma seguradora, não vai querer esse risco. Certamente há muitos riscos envolvidos, mas você mencionou algo que, Ariel, eu quero comentar com você. No Irã, quem aceitou esse cessar-fogo? Porque houve uma reportagem interessante da Axios que dizia que, na verdade, foi Mostabah Khamenei, o novo líder supremo, que, no final das contas, deu o sinal verde, o que entra em conflito com algumas reportagens sobre se ele realmente tem a palavra final no fim das contas. Como o cessar-fogo foi decidido internamente no Irã? Bem, depois que o cessar-fogo foi anunciado, vários grupos diferentes no Irã
fizeram declarações, assim como alguns veículos de mídia em nome próprio. Mas eu acho que a declaração mais confiável dessas é a do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Esse é o principal órgão de segurança do Irã. O chefe desse órgão era Ali Larijani, e ele era o principal responsável pela segurança no Irã até ser eliminado no início da guerra. E então eles confirmaram isso. Foi Munster Bakhmanei quem autorizou o cessar-fogo, quem autorizou as negociações no Paquistão e quem limitou a duração dessas negociações a um período de até 2 semanas. Se o Conselho Supremo de Segurança Nacional afirma isso, significa que é verdade? Não necessariamente. Mas podemos atribuir a validade do Irã aceitar isso ao seu principal órgão de segurança. O que, mais uma vez, mostra quem está dando as ordens no Irã. Que não estamos mais falando da República Islâmica do Irã. Não é administrado pela Revolução Islâmica, é administrado pela Guarda Revolucionária Islâmica. É a República da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. É o aparato de segurança. É ele que está dando as ordens. É o principal órgão de segurança que está informando ao povo iraniano, na verdade ao mundo, que aceitou o cessar-fogo e que isso foi feito com o aval do líder supremo. Então não foi o líder supremo, apesar de ele ter conta no Twitter em farsi, inglês e outros idiomas. Não foi a mídia estatal, mas sim o Conselho Supremo de Segurança Nacional, o que mais uma vez destaca quem está dando as ordens hoje no Irã. O Irã transmite mensagem de vitória, assim como Estados Unidos e Israel. Mas, Daniel, do ponto de vista da dissuasão, que mensagem esse cessar-fogo envia aos novos líderes no Irã? Bem, isso realmente não está claro. Não está nem mesmo claro se isso é de fato um cessar-fogo que visa levar a uma resolução ou se é outra coisa. Você sabe, há toda uma grande armada de recursos dos Estados Unidos indo para a região neste momento. 2 porta-aviões, unidades expedicionárias dos fuzileiros navais, unidades aerotransportadas do Exército. E todos eles estão viajando pelo mar e tem. A maioria viaja pelo mar, alguns de avião, mas os que estão no mar devem chegar quase exatamente ao fim das 2 semanas. Era exatamente o que víamos antes da Operação Fúria Épica, com toda essa conversa e negociação. Quando o USS Gerald R. Ford entrou no Mediterrâneo, vimos essa ação cinética começar. Não está claro se os Estados Unidos buscam resolver isso ou só ganhar tempo para posicionar suas forças, como vimos há um mês. Certamente já vimos isso no passado. Agora, enquanto analisamos exatamente o que isso significa para os Estados Unidos e Israel, uma grande questão ainda é o que isso significa para o Irã. Mesmo com um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, para civis iranianos a verdadeira ameaça talvez não sejam os Estados Unidos, mas o que acontece dentro do país quando a guerra se cala. Autoridades em Teherã indicam repressão mais dura à dissidência. Como vimos após a guerra de 12 dias em junho, um cessar-fogo pode direcionar a violência para dentro do país, tornando iranianos comuns novamente alvo das repressões do regime. Para aprofundar o tema, contamos com Ramiar Hassani, analista, comentarista de assuntos iranianos e ativista de direitos humanos. Ramiar Hassani, o que deve acontecer no Irã após o cessar-fogo? Como o regime, as forças sitiadas atuam para reprimir aqueles que foram críticos ao regime, possivelmente em apoio aos Estados Unidos e ao Ocidente neste último mês e meio? Oi. Sim, então é uma fase bem inicial do cessar-fogo e não está claro se ele vai se manter, certo? E também existe essa ideia de que, sim, claro, Os civis iranianos podem querer se reagrupar, mas também não devemos esquecer que o regime iraniano também está se reagrupando. Então eles terão tempo para se reagrupar e reprimir qualquer protesto. E a questão é que, embora haja um cessar-fogo, com alguns pontos nesse cessar-fogo que não poderiam ser violados, digamos assim, proteger os civis no Irã ou atacá-los, ou qualquer grupo minoritário, não faz parte desse cessar-fogo. Então, se o Irã realizar mais prisões e enforcar mais civis,
Isso, na verdade, não é uma violação do cessar-fogo. Então, o que você está ouvindo, se é que está ouvindo algo, sobre como esse cessar-fogo está sendo visto dentro do Irã? Está trazendo alívio ou medos ainda maiores do que os próprios bombardeios? Então, o que você ouve do Irã nas redes sociais, por exemplo, não é exatamente o que o povo iraniano pode ter a dizer. Ou os civis comuns, ou aqueles que protestaram contra o regime iraniano um mês antes do início da guerra, porque a internet ficou bloqueada em um apagão durante toda a duração da guerra. Exceto por uma porcentagem muito pequena, como 1% daqueles que são próximos ao regime, sejam jornalistas ou os chamados analistas, e são eles que falam algo e você ouve, não os iranianos em geral. Com esse apagão da internet, como vimos acontecer não só durante o curso da guerra, mas até mesmo desde o início deste ano, quando esses protestos em massa começaram, com o cessar-fogo, devemos esperar a volta da internet no Irã para saber mais sobre o que ocorre lá? Bem, tenho certeza de que o povo iraniano está muito ansioso para ter a internet de volta e para estar conectado novamente ao mundo. E também para os próprios negócios deles, porque há muitos pequenos negócios no Irã que não conseguem operar sem internet. Mas a questão é que, para os comandantes da Guarda Revolucionária, os oficiais e o regime iraniano em geral, eles não têm pressa em restabelecer o acesso à internet. Para eles, isso não é a principal prioridade. E, na verdade, se eles quiserem realizar outra onda de prisões, como também tem feito durante a guerra e a perseguição aos civis, é melhor que não haja internet, certo? Qual a chance de novos protestos em massa e quanto tempo os manifestantes precisam para se reorganizar? Quando poderíamos esperar vê-los nas ruas contra o regime? Bem, honestamente, essa guerra não só prejudicou o regime iraniano e suas infraestruturas, como também causou danos e custou vidas de civis. Então, o povo iraniano vai precisar primeiro sair do choque causado pela guerra. Por mais de um mês, eles iam dormir sem saber se iriam acordar ou se estariam vivos. Então, eles também vão precisar de tempo para se recompor. E não é fácil dizer quando os protestos vão recomeçar, mas isso tem acontecido no Irã. E se você olhar para a guerra de 12 dias do ano passado, levou alguns meses e então as coisas se acalmaram. E então, novamente, por causa das queixas econômicas e sociais dos iranianos e também políticas, eles foram às ruas. Então, mas na verdade não sabemos quando isso vai acontecer de novo. E na verdade eu também não tenho certeza se os civis iranianos vão acreditar no que o governo dos Estados Unidos e a administração de Donald Trump vão dizer no futuro, como ouvimos que eles disseram: ok, vão para as ruas, continuem, e a ajuda está a caminho. A ajuda não apareceu. Então a guerra começou e de repente era sobre remover e obliterar toda a civilização. Então não tenho certeza de como os civis iranianos vão olhar para os Estados Unidos. Também. Ramyar Hassani, ótimo tê-lo na i24 News em inglês hoje. Obrigada por compartilhar sua visão. Após um mês e meio de noites sem dormir, corridas a abrigos e quase 30 mortes por ataques de mísseis e foguetes, o bombardeio do Irã contra Israel parou, ao menos por enquanto. Mas a reação não é a euforia que você poderia esperar. Por um lado, há um alívio pelo fato de que os combates podem ter sido interrompidos, mas também há uma frustração crescente sobre como isso está terminando.
Muitos israelenses sentem que a guerra está sendo interrompida antes de um desfecho decisivo, com objetivos importantes, incluindo a dissuasão a longo prazo e a ameaça mais ampla dos grupos armados ligados ao Irã, ainda não resolvidos. Embora o cessar-fogo traga uma breve tranquilidade, pouco resolve os desafios de segurança do país. Veja o que disseram alguns cidadãos. O Estado de Israel se tornou um Estado não independente na hora de tomar decisões. Na prática, Israel tornou-se quase um fantoche dos Estados Unidos. Acho que tivemos conquistas militares impressionantes. Mas o Estado de Israel não sabe como traduzir isso em conquistas políticas. E sem conquistas políticas, não há benefício no que estamos fazendo. Eu acho que se esse acordo incluir o Hezbollah, então estaremos em uma situação um pouco melhor do que antes, caso precisemos cessar o fogo. Mas nossos problemas, nós não resolvemos. Bem, voltando aqui ao estúdio, Daniel, eu sei que ainda não completou 24 horas, mas como esse cessar-fogo está sendo visto em Israel? Há uma sensação de que ainda não acabou e que isso só está prolongando ou adiando a próxima rodada, seja lá o que for. O principal sentimento aqui é preocupação. Como muitos, soube do cessar-fogo em um abrigo antiaéreo. Há certa ironia nisso. Estamos preocupados, pois, se não for o fim, tememos que a guerra continue. Essa é a ironia dos israelenses. Estamos preocupados que possamos ficar com esse regime, que é o regime iraniano, é como uma sinusite. Se você toma metade do antibiótico, você se sente melhor, mas depois ela volta um pouco mais tarde. Essa é uma ideologia da Revolução Islâmica Xiita, que acredita em converter o mundo ao Islã Xiita. Eles globalizaram a revolução, assim como globalizaram a intifada. O objetivo deles não é a prosperidade, não é viver bem, não é um futuro melhor para seus filhos, e nem mesmo permanecer no poder. As pessoas continuam dizendo que o regime quer apenas permanecer no poder. O que o regime realmente quer é converter o mundo ou morrer tentando. O martírio. O que significa que, se eles tiverem qualquer capacidade de continuar tentando, independentemente dos riscos ou da dissuasão, eles vão continuar fazendo essas tentativas. E Israel está preocupado tanto com o fato de que eles continuarão tentando, quanto com o fato de que eles continuarão tentando em um mundo, ou com um presidente americano, que está mais disposto a deixá-los tentar e menos preocupado em realmente fazer um esforço para detê-los. Isso é o que o povo israelense pensa agora. A boa notícia é, embora eu não saiba se devo chamá-la assim, mas o plano de 10 pontos do Irã, com que eles exigem para aceitar um cessar-fogo, inclui uma série de coisas com as quais os Estados Unidos simplesmente não podem concordar. Como remover todas as bases americanas do Oriente Médio, permitir que o Irã continue enriquecendo urânio. Outro ponto é a chamada paz regional, código para permitir que Hezbollah e Hamas continuem atuando, o que Israel jamais aceitaria. É possível que o cessar-fogo leve a uma violação pelo Irã, fortalecendo a posição dos Estados Unidos e de Israel para prosseguir. Por outro lado, se isso realmente for o presidente procurando uma saída, os israelenses vão ficar muito preocupados. Que estamos vendo outro caso, Obama-Biden, até mesmo um tipo de situação como a de Nixon, onde Israel acaba sendo contido e reprimido, ficando exposto a perigos para o futuro. Certamente ainda restam muitas perguntas. Ariel, vamos falar sobre o que foi conquistado no último mês e meio, tanto pelos ataques dos Estados Unidos quanto de Israel. Qual foi o impacto desses ataques na capacidade do Irã, já que o regime segue intacto? Certo. Então, acho que a melhor maneira de analisar isso é sob a ótica dos objetivos militares de cada lado. Então, Israel estabeleceu objetivos militares muito claros para degradar as capacidades de lançamento do Irã. Isso significa atacar seus estoques de mísseis e lançadores, e também atacar os locais de produção, para que eles não consigam produzir mais mísseis depois que houver um cessar-fogo. Como fizeram entre a Guerra de Junho e agora, quando produziram cerca de 1.000 mísseis balísticos e planejam produzir muitos milhares a mais. Então, ao longo da guerra, poderíamos ver Israel e os Estados Unidos degradando a capacidade de lançamento do Irã em mais de 90%. Isso é muito significativo. Enquanto eles gostariam de lançar 10, talvez, mísseis por rajada, isso foi limitado a 1, 2 mísseis por rajada. E isso é muito significativo para a capacidade de defesa aérea de Israel de proteger a sua população. Então, há também a questão de degradar ainda mais suas capacidades nucleares, atacando várias instalações nucleares. Novamente, isso não está mirando o urânio enriquecido que ainda está enterrado no subsolo.
a maior parte em Isfahan, que, segundo avaliações militares de Israel e dos Estados Unidos, não foi atingido desde junho, mas sim degradando ainda mais as capacidades nucleares do Irã. E em termos de mudança de regime, ou preparar o terreno, criar as condições para que o povo iraniano se levante mais uma vez e tente derrubar o regime, Israel desferiu golpes significativos no aparato repressivo do Irã, atacando sedes de segurança interna sitiadas. Então, se você olhar do ponto de vista militar israelense, Israel alcançou a maioria, se não todos, dos seus objetivos militares. O objetivo de fazer com que o povo iraniano assuma a liderança e derrube o regime. Esse é um objetivo que só pode ser avaliado quando acontecer no futuro, não neste momento, mas sim danos significativos foram causados ao aparato repressivo. Quanto aos objetivos militares dos Estados Unidos, isso é muito mais. Incerto. Sim, houve danos significativos causados à Marinha e à sua capacidade de ameaçar, por exemplo, o Estreito de Hormuz. Mas vemos que o Estreito de Hormuz foi tomado pelo Irã. Obrigada por acompanhar a I24 News. O cessar-fogo no Irã não afeta a luta de Israel contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Na verdade, hoje, a Força Aérea de Israel completou sua maior onda de ataques aéreos contra o Hezbollah no Líbano desde que os combates foram retomados, atingindo 100 alvos em apenas 10 minutos. Aqui está mais informações do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. Avisamos Naim Kassim que o Hezbollah pagaria um preço muito alto por atacar Israel em nome do Irã. E hoje cumprimos mais uma etapa da promessa. A hora do arquiterrorista Naim Kassim também vai chegar. As forças de defesa de Israel continuam operando vigorosamente no Líbano para afastar ameaças e neutralizar a capacidade do Hezbollah, de acordo com a política que estabelecemos. Prometemos trazer segurança aos moradores do norte, e é exatamente isso que vamos fazer. Bem, ainda comigo no estúdio, Daniel Pomerantz e Ariel Ossaran. Ariel, quanto ao que estamos vendo com o Irã e o Hezbollah tentando vincular esse cessar-fogo também à frente norte e o governo libanês, o que dizem sobre os ataques israelenses mais recentes e intensos no sul do Líbano? Por favor, alguém nos ajude a detê-los. Eles estão no limite do desespero. Eles sabem que o Hezbollah está dando a Israel a legitimidade para realizar seus ataques contra a infraestrutura do Hezbollah, em todo o Líbano. E na parte sul do país, no Vale do Beca, assim como nos subúrbios do sul de Beirute. Mas os ataques de hoje não se limitaram apenas a essa parte da capital. Também em outros lugares mais próximos ao centro de Beirute, houve áreas que também foram atingidas. Então eles sabem que o Hezbollah está dando legitimidade a Israel para realizar seus ataques. Por outro lado, eles estão vendo a destruição massiva causada por esses ataques israelenses. E Israel ainda não concordou, até o momento, em sentar-se com autoridades libanesas à mesa de negociações e tentar firmar um acordo que permita a transferência gradual do controle do sul do Líbano para as Forças Armadas libanesas, assim como o fim dos ataques, porque Israel quer maximizar suas conquistas militares contra o Hezbollah. Hezbollah deu essa chance a Israel. Não são minhas palavras, mas do chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Ayala Zabir. E as Forças de Defesa de Israel não querem perder essa chance. Sim, na rodada anterior de combates, Israel reduziu as capacidades do Hezbollah em 80%. E a expectativa, numa realidade pós-7 de outubro, de que Israel pode simplesmente enfrentar seus inimigos massivos em termos de suas capacidades, de 100% para 0% de uma vez só, esse é simplesmente um objetivo inatingível. Mas depois de diminuir ou degradar as capacidades deles em 80%, agora Israel quer mais uma tentativa
para não necessariamente terminar totalmente o trabalho, mas trazer o número o mais próximo possível de zero. E é isso que estamos vendo acontecer agora. Ainda ouvimos Israel afirmar que construirá uma zona tampão ao sul do rio Tani. Daniel, enquanto isso, até hoje, estamos ouvindo muitos na comunidade internacional pedindo para que Israel pare de atirar no Hezbollah no Líbano. Eles estão tentando vincular esse cessar-fogo ao cessar-fogo no Irã. Vamos discutir a legalidade do que ocorre agora, especialmente se Israel tentar criar uma zona de segurança, uma zona tampão ao sul do rio Litani. Neste momento, ouvimos críticos dizendo que isso não é permitido, que é ocupação no sul do Líbano. Mas até que ponto isso difere da realidade jurídica? Sabe o que mais não é permitido? Organizações terroristas. Quando o direito internacional moderno, foi realmente desenvolvido na década de 1940, antes que alguém tivesse ideia de que organizações terroristas iriam proliferar tanto. Agora existem cerca de 230 organizações terroristas no mundo. Isso é mais do que o número de países no mundo. O mundo está repleto de organizações terroristas. Elas não assinaram as convenções internacionais e não seguem suas regras. Muitos Estados-nação ainda as apoiam. Quem fala sobre direito internacional e diz se importar, tem a responsabilidade de acabar com essas organizações terroristas. E por 80 anos, desde a década de 1940, eles falharam e se recusaram a fazer isso. Agora, eu não vejo sentido em Israel sentar para discutir qualquer coisa com o Líbano, porque Israel não está em guerra com o Líbano. Israel está em conflito com o Hezbollah e o Líbano não tem controle sobre o grupo. Agora, eu ouvi autoridades francesas dizendo que, bem, o governo do Líbano, precisa ter cuidado, porque se tomarem alguma atitude, podem acabar envolvidos em uma guerra civil. Eles já estão, só optam por não lutar. Neste momento, o Líbano tem uma escolha. Ou luta pela continuidade da existência do seu país, ou, efetivamente, entrega seu país ao Hezbollah. Agora vejo que os franceses são especialistas em se render, mas isso não ajudou antes e não ajuda o Líbano. O direito internacional em relação a Israel, criar uma zona de segurança dentro do Líbano, enquanto essa zona estiver sendo usada para atacar Israel, confere a Israel pleno direito, segundo as convenções de Genebra, de tomar essa zona. Desde que eles não ataquem civis intencionalmente, desde que façam um esforço para evitar danos indevidos aos civis. Nessas circunstâncias, eles têm direito de ocupar essa zona, pois isso evita danos aos civis israelenses. Ótima análise, Daniel. Obrigada por compartilhar seu conhecimento jurídico. Agora quero falar sobre quem intermediou esse cessar-fogo. O cessar-fogo de 2 semanas foi intermediado pelo Paquistão, que serviu como importante elo entre Washington e Teherã, colocando Islamabad no centro de rara diplomacia direta. Os dois lados agora se preparam para negociações de alto risco previstas para começar em Islamabad na sexta-feira. Agora estamos com Hassan Pirzada, estrategista geopolítico paquistanês e consultor de política externa. Como o Paquistão conseguiu viabilizar esse esforço de última hora para garantir a trégua temporária de 2 semanas? Obrigado por me receberem. Eu estive no canal há 12 dias também e disse que o Paquistão tem desempenhado um papel central nessa mediação. O Paquistão atuava na diplomacia de bastidores. Nosso ministro das Relações Exteriores estava em contato contínuo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, também envolvendo potências regionais como a Arábia Saudita e o Egito. Enquanto isso, o Paquistão também, no último 1 ano e meio, desenvolveu uma relação muito boa com o governo Trump, especialmente de forma direta. O primeiro-ministro Shahbaz Sharif tem uma relação pessoal com o presidente Trump e o chefe das forças de defesa, Saeed Hassamuni, também tem uma relação muito boa com Trump. Então eu acho que todos esses fatores entram em jogo e, sabe, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão fez todo o trabalho de base. E então vem o primeiro-ministro paquistanês e o chefe das forças de defesa que selaram esse acordo nas últimas 24 horas, fazendo negociações constantes entre os Estados Unidos e os iranianos. Com as conversas começando na sexta-feira em Islamabad, o que exatamente podemos esperar? Como o Paquistão pode provar ser um mediador bem-sucedido entre esses dois países quando ainda existem lacunas tão grandes? Eu acho que sim. O Paquistão está em uma posição única, porque os iranianos também confiam no Paquistão. E o mesmo acontece com o governo dos Estados Unidos. O Paquistão, obviamente, eu acho que sim, como eu vejo, o arcabouço já estava lá em 2013, quando começou com o Plano de Ação Conjunto Abrangente.
Esse é o arcabouço, eu acredito que vai ser a base de tudo isso, porque já tem muita coisa que foi resolvida entre esses dois países. E, curiosamente, o principal negociador naquela época, Abbas Agrati, agora é o ministro das Relações Exteriores do Irã. E você também tem outros atores muito presentes ali, como o ministro das Relações Exteriores da China, que também estava presente naquela época, e também os russos. Então, o Paquistão também envolveu todo mundo ali, e eu acho que ainda não vejo um acordo total e completo nesse sentido. Eu acho que sim, haverá uma espécie de acordo provisório que será estabelecido após esses 15, 10, 14 dias de cessar-fogo. E isso vai definir o tom para o futuro, onde um tipo de acordo permanente será, você sabe, feito entre Irã, Estados Unidos e Israel. Já ouvimos algumas declarações contraditórias sobre o atual cessar-fogo temporário de 2 semanas. O primeiro-ministro do Paquistão afirmou que o Líbano entrou no cessar-fogo com o Irã. Já o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negam isso. Esses dois cessar-fogos não estão ligados. Por que o primeiro-ministro do Paquistão fez essa declaração? Houve alguma confusão da parte deles? Acho que não há confusão, acho que o Paquistão entrou nessa mediação buscando um cessar-fogo que não seria apenas com o CCG, mas também com Israel e o Líbano. Então essa era a intenção, o Paquistão trabalhou com isso. E foi por isso que o primeiro-ministro do Paquistão fez aquela postagem no Twitter. E o primeiro-ministro do Paquistão, se você viu nas últimas horas, postou novamente no Twitter, onde ele pediu repetidamente para que todas as partes envolvidas mantenham a calma e não violem o cessar-fogo. Então, o Paquistão quer que todas essas escaramuças que estão acontecendo parem. Assim, poderemos dar à paz o tempo que ela precisa, porque se continuarmos com isso, esses ataques vão prejudicar o processo de paz que o Paquistão tenta intermediar atualmente. Hassan, no fim das contas, além da esperança de paz que podemos esperar aqui na região, o que o Paquistão ganha sendo o principal mediador entre esses dois países? O Paquistão faz fronteira com o Irã, o Paquistão também tem a segunda maior população xiita fora do Irã. O Paquistão também tem um pacto de defesa com a Arábia Saudita, então se algo acontecer com a Arábia Saudita, isso invoca esse pacto de defesa e aí o Paquistão tem que apoiar a Arábia Saudita caso ela entre em qualquer ofensiva. O Paquistão fez uma diplomacia incrível ao manter o CCG sob controle e não envolvê-los nesta guerra. Porque se a região se envolver nisso, o Paquistão também terá que se envolver. E o Paquistão não quer isso. O Paquistão quer paz nas fronteiras com o Irã também. O Paquistão quer paz nas fronteiras com o Afeganistão também. E a Índia também quer isso. Então, o Paquistão quer paz nessas 3 fronteiras. E por isso, o Paquistão não pode se dar ao luxo de ter essa guerra logo ao lado. Hassan Pesada, é um prazer tê-lo aqui. Obrigada por compartilhar sua visão hoje na I24 News. Obrigado. Vou retomar essa conversa no estúdio com Arielle e Daniel. Daniel, do ponto de vista de Israel, ao saber dessas conversas que devem começar na sexta-feira em Islamabad, e eles esperam que um acordo real seja alcançado entre esses dois países, apesar de nada ter sido feito no passado, mesmo com negociações anteriores? O povo israelense parece principalmente preocupado. E eu acho que a maior preocupação do povo israelense é que um acordo seja alcançado, que coloque Israel em uma situação perigosa. A liderança israelense rapidamente afirmou que apoia e aceita o cessar-fogo. Isso não inclui o Líbano, o que contradiz o que Irã e Paquistão afirmam. Então, há uma diferença aí, o que me faz pensar que existe algum entendimento em nível de liderança sobre para onde isso caminha e com o qual a liderança aparentemente está confortável. Mas é importante lembrar, isso vai acabar. Pensando em mudança de regime, do ponto de vista israelense, enquanto o regime atual do Irã existir, continuará sendo um perigo. Ao pensar em mudança de regime, lembramos de 2 exemplos. Segunda Guerra Mundial, rendição incondicional da Alemanha e Japão, sucesso. E Afeganistão, Iraque, guerras intermináveis, fracasso. Mas há outro modelo, Kosovo. Em Kosovo, Slobodan Milosevic ainda estava no poder após uma campanha aérea de 78 dias.
Mas então, 16 meses depois, seu regime estava tão fraco que finalmente foi derrubado por forças internas. Então pode ser que isso termine com uma mudança de regime bem-sucedida. Pode ser que termine em fracasso, mas também pode ser que termine sem que nada aconteça. Mas então, algum tempo depois, o regime desmorona por dentro. Tudo bem, quero trazer outra convidada para a conversa. Agora estamos com o Dr. Walid Fariz, especialista em política externa e autor de Irã, uma república imperialista e a política dos Estados Unidos. Dr. Fariz, obrigada por participar hoje na i24 News. Eu que agradeço pelo convite. Bem, estamos discutindo o estado atual do cessar-fogo temporário. Uma grande questão é se o Irã e o Hezbollah estão tentando ligar esse cessar-fogo ao que ocorre na frente norte. Afinal, o que esse cessar-fogo representa para a rede de proxies do Irã como o Hezbollah? Bem, eu escrevi sobre isso no Independent há apenas 2 dias e a grande questão continua sendo que o Hezbollah é o maior e também o braço mais estratégico para o regime islâmico. No Líbano fica na costa do leste do Mediterrâneo. Tudo isso é muito importante, mas o Hezbollah também está na fronteira norte de Israel, obviamente, com capacidade estratégica, embora tenha perdido muitos mísseis para atingir diretamente os israelenses em seus centros civis. Mas dentro do Líbano você tem uma equação que vem mudando, mas ainda não o suficiente. E essa equação é que os israelenses estão colocando uma pressão tremenda sobre a demografia do Hezbollah no sul. E temos visto toda essa migração interna acontecendo e também muita pressão sobre o subúrbio sul, como hoje, algumas horas atrás. Mas, na verdade, o que não mudou dentro do Líbano é a posição do governo libanês. Apesar de declarações aqui e ali, eles não tomaram a decisão de mobilizar o exército do Líbano para desarmar o Hezbollah, ou pelo menos contê-lo dentro do país. Essa é a grande mudança. O Irã já está ameaçando fechar o Estreito de Hormuz, já romper esse cessar-fogo temporário se o Hezbollah não for incluído. Por que o Irã insiste tanto em incluir o Hezbollah em um cessar-fogo? O que isso revela sobre a importância do Hezbollah para a estratégia atual do Irã? Com certeza, quer dizer, o Hezbollah é o filho ou filha, dependendo de como você vai considerar, do regime. A liderança do Hezbollah é integrada, quer dizer, os secretários-gerais do Hezbollah, por décadas, têm sido integrados ao alto comando do regime islâmico no Irã. Então, provavelmente, não é como os Houthis, é melhor do que os Houthis. O Hezbollah também tem comando e controle. Primeiro de tudo, eles têm uma fronteira física com Israel. Isso é um grande trunfo para o regime no Irã. Mas, além disso, eles têm uma rede global de terrorismo ao redor do mundo que é controlada pelo Hezbollah e, estrategicamente, controlada a partir de Teherã pela Guarda Revolucionária Islâmica. Então, perder o Hezbollah não é pouca coisa. É quase como perder metade do regime no Irã em termos de capacidades terroristas. Por isso, eles fizeram isso, surpreendendo muitos que não entenderam, mas é por isso que o regime colocou o Hezbollah como condição por si só. Eles não vincularam isso a nenhum outro componente na região, exceto ao Hezbollah. E o que eles acham que pode ser possível é que no Líbano, Israel é o principal ator no terreno. Então, isso é uma pressão do regime sobre o governo Trump para, por fim, pressionar o governo Netanyahu, o governo israelense, a não continuar no terreno. Eles são os únicos que podem continuar e mudar isso. Até agora, sabemos que nada mudou. O governo israelense não tomou essa decisão. Provavelmente, eles não vão tomar essa decisão. E é isso que o regime do Irã quer que os Estados Unidos mudem no Líbano. Doutora Fariz, fique comigo enquanto chamo nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osran, para uma atualização. Ariel, enquanto falamos sobre o que está acontecendo no Líbano, temos algumas atualizações sobre esse assunto. O que você pode compartilhar? Sim. Então estamos falando sobre vários ataques aéreos atingindo Beirute, principalmente os subúrbios do sul, e as forças de defesa de Israel confirmaram há pouco que atingiram um comandante do Hezbollah em Beirute. Não especificaram quem, nem se conseguiram eliminá-lo. Mas os níveis de destruição nessas áreas dos ataques são muito significativos. Então esperamos obter mais confirmações e detalhes sobre a identidade do alvo e o sucesso dessa tentativa de eliminação. Obrigada, Ariel, pela atualização. Doutora Fariz, volto com você. Como vemos hoje esse aumento da atividade militar por parte de Israel?
Há receio de que o Hezbollah seja em breve ligado a um cessar-fogo mais duradouro com o Irã, após conversas iniciadas no Paquistão na sexta-feira. Por isso, as forças de defesa de Israel intensificam hoje a atividade militar durante o cessar-fogo com o Irã. Logicamente, eu não sei qual é a decisão das forças de defesa de Israel ou do governo em geral. Quer dizer, você está muito mais bem posicionado para saber disso. Mas, logicamente, os israelenses, o governo israelense, gostariam de conseguir o máximo possível antes que qualquer cessar-fogo formal de facto inclua o Líbano. A decisão de incluir isso está em Washington, ou seja, o presidente Trump pode muito bem pedir ao seu aliado para simplesmente parar até que o acordo seja fechado com o Irã, o regime islâmico no Irã, mas os israelenses sabem muito bem que aqui é muito diferente. Não há no Irã, não há tropas americanas em solo. No Líbano há forças israelenses avançando e o Hezbollah está muito próximo. Então eles provavelmente estão pensando, Israel está pensando em eliminar uma figura de alto escalão. Pode ser o secretário-geral, como já fizeram antes de todos aceitarem um cessar-fogo como solicitado pelos Estados Unidos, caso isso aconteça. Com certeza, precisamos continuar acompanhando essas atualizações. No geral, no último mês e meio, mesmo que vejamos um cessar-fogo com o Irã agora, Israel e os Estados Unidos reduziram muito as capacidades do Irã. Como isso impactou a capacidade do Irã de apoiar e financiar o Hezbollah e seus outros grupos aliados? Tremendamente. Quero dizer, muitas pessoas em Washington hoje estão discutindo, alguns estão felizes, outros estão insatisfeitos com o cessar-fogo agora. Por que agora e não mais tarde, quando poderíamos, você sabe, eliminar ainda mais o poder estratégico do país? Isso está nas mãos do presidente e da equipe de segurança nacional e pode ser discutido. Mas, objetivamente falando, o que os Estados Unidos e Israel fizeram para limitar, degradar e, obviamente, derrotar estrategicamente o regime islâmico significa que eles não têm marinha nem força aérea, metade dos mísseis balísticos intercontinentais, e me desculpe se não está detalhado, mas em contrapartida o regime islâmico no Irã não é mais capaz de realizar uma ofensiva massiva. Eles ainda podem lançar mísseis, mas não têm a capacidade. E o segundo ponto, o mais importante para mim, pelo menos do meu ponto de vista, é que eles têm um inimigo muito, muito feroz, que é o povo iraniano. Eles foram mortos. Eles foram oprimidos em número de até 50 mil. Mas o povo iraniano não vai aceitar nenhum acordo mesmo. Eles já nos disseram, inclusive a diáspora iraniana nos Estados Unidos. Dr. Walid Farias, é um prazer recebê-lo hoje na i24 News. Suas análises são sempre interessantes. Obrigada. Obrigado, Matt. Mercados globais reagem ao cessar-fogo com preços de energia puxando a reação. Os preços do petróleo caíram após a notícia de que o Irã vai parar de atacar navios no Estreito de Hormuz. Analistas alertam que a situação segue frágil, com empresas de navegação e comerciantes cautelosos, avisando que a quebra do cessar-fogo pode elevar rapidamente os preços novamente. De volta aqui no estúdio com Ariel e Daniel. Daniel, os analistas estão cautelosos. Até hoje, ainda não vimos a abertura total do Estreito de Hormuz, como prometeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se o Irã ainda consegue manter essa via marítima crucial sob ameaça, mesmo que um acordo venha a acontecer, o que isso significa para a comunidade internacional? Há acordo capaz de resolver esse problema? Quando falamos em preços do petróleo, nos referimos aos contratos futuros, que refletem a expectativa do mercado para o petróleo no futuro. Os eventos recentes reduziram muito os preços do petróleo, mas podem subir a qualquer momento. Então, o que veremos para o futuro? Irã disse em seu plano de 10 pontos que quer ser capaz de controlar o transporte marítimo, quer ser capaz de cobrar pedágios. Se isso acontecer, o Irã terá alcançado uma vitória que provavelmente vale toda a destruição que sofreu. Curiosamente, o Irã sofreu recentemente o colapso de seu sistema bancário central, responsável pelos salários dos soldados, cujo pagamento estava previsto para 27 de março. E agora muitos soldados não têm dinheiro, eles não têm comida, eles não têm onde dormir, o que pode ser parcialmente responsável pelo fato de o Irã, pelo menos, começar a conversar. Mas ter o controle sobre 20% do petróleo do mundo, que é algo que eles não tinham antes, eles tinham a ameaça, mas não tinham o controle, isso seria uma grande vitória para eles. E só por esse motivo, eu acho que isso é algo que os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de permitir que aconteça.
Ariel, enquanto o Irã continua controlando o Estreito de Hormuz, isso também está impactando os estados do Golfo. O que estamos ouvindo dos estados do Golfo em relação à reação deles sobre essa notícia mais recente de cessar-fogo? Sim, então, primeiro, podemos dizer que há relatos no Irã de vários ataques na capital, Teherã, em diversas áreas, com foco principalmente na parte oeste, mas também em outros lugares. Então isso é algo para continuarmos observando. E, você sabe, temos falado sobre o cessar-fogo entrando em vigor. Não há cessar-fogo. Há conversas sobre talvez parar os ataques. E houve uma certa redução. No fim das contas, vamos olhar para os Emirados Árabes Unidos, que foram os que mais se manifestaram nesta guerra até agora. Adwal Galgash, principal conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, declarou vitória, dizendo que conseguiram obter reconhecimento internacional. Quanto à ameaça do Irã, ele disse que este é apenas o começo de várias medidas que serão tomadas para conter a ameaça iraniana. Essa é uma declaração bem otimista dos Emirados Árabes Unidos, mas ainda não vimos isso na prática. Na verdade, o mais recente esforço da comunidade internacional no Conselho de Segurança da ONU para votar a favor do projeto de resolução do Bahrein, que permitiria aos países usarem medidas necessárias para manter o Estreito de Hormuz aberto. Isso foi vetado pela China e pela Rússia, mesmo depois que a redação dessa resolução foi suavizada para simplesmente promover a coordenação internacional para manter o Estreito de Hormuz aberto. Então, eu acho que em relação aos países do Golfo, eles estão felizes por poderem, pelo menos, ter um pequeno alívio desses ataques contínuos. Mas eu não acho que essa felicidade vai durar muito, porque estamos vendo isso. 5 dos 6 países do Golfo, excluindo Omã, foram alvo hoje, principalmente atacando a infraestrutura vital de energia deles, complexo de gás nos Emirados Árabes Unidos, oleoduto crítico na Arábia Saudita. Então essa ameaça ainda continua, mas o que está claro, e vamos voltar para Gagashi mais uma vez, ele disse na semana passada que se o Irã achava que essa guerra criaria uma divisão ou afastamento entre os países do Golfo e Israel, na verdade, o efeito seria o oposto. O que vai acontecer é que essa guerra só vai aproximar Israel dos países do Golfo, ou, na verdade, os países do Golfo de Israel. Será interessante ver se e quando isso acontecer e como será concretizado. Certamente vai ser interessante acompanhar, especialmente enquanto observamos as próximas horas nessa trégua em andamento, como você mencionou. Ariel, Daniel, agradeço por estarem conosco nesta última edição da I24 News. Obrigado, Nicole. Vamos pausar agora, mas ainda temos 1 hora de atualizações para discutir. Fique ligado. Fique com a I24 News enquanto seguimos debatendo os impactos do apelo por um cessar-fogo temporário entre Estados Unidos, Irã e o papel de Israel. Fique conosco aqui na I24 News.